E vamos para mais um podcast Mulheres que se Amam. Estamos na 3ª temporada do nosso podcast. Eu sou a Bruna Legnaioli, sou criadora do movimento Mulheres que se Amam e estamos aqui há 2 dias. Daqui a 2 dias vai ser o lançamento do nosso livro, Mulheres que se Amam, a 3ª edição do nosso livro. Então eu tô muito feliz e a gente tá gravando aqui essa temporada recebendo algumas autoras. Então vocês vão ver aqui, ó, o livro Mulheres que se Amam, tá por aqui. Ele é escrito por 30 especialistas em autoestima, 30 mulheres que antes de se tornarem especialistas, são mulheres que viveram muitas dores, assim como eu, assim como você, e que superaram essas dores através do autoconhecimento, da autoestima, da inteligência emocional. Então, cada história que tá aqui é uma mulher dizendo para você, sim, você pode sair desse lugar de dor, você não precisa se acostumar com esse lugar. Bruna, mulheres que se amam, então quer dizer que essas mulheres têm uma vida perfeita? Não, a gente continua tendo muito problema, muito desafio, só que a diferença é que hoje a gente tem ferramentas para lidar com tudo isso, né? Então você que está assistindo esse podcast, hoje você vai conhecer a história de 2 autoras incríveis que fazem parte dessa 3ª edição, 2 escritoras. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre elas, que eu tenho certeza que quando acabar esse podcast você vai querer conhecer, porque são mulheres com histórias incríveis. Eu conheço a história das 2, tá? Porque já tivemos altos papos aqui. E também eu vou deixar aqui o link para você comprar o livro, se você quiser conhecer todas essas histórias maravilhosas. E eu sempre costumo dizer que quando a gente escuta uma história de superação, é como Deus falasse pra gente, olha, calma que vai dar certo pra você também, porque muitas vezes a gente passa por desertos que parece que não vai ter saída. Fala, nossa, agora chegou o meu fim. E na verdade, é quando a gente às vezes ouve um testemunho, uma mulher falando, olha, eu já passei por isso, é uma luzinha que acende, né? Então eu falo que o livro Mulheres que se Amam, o nosso movimento, ele é como um farol. Ele é um farol que quando a gente se une, a gente consegue dizer para mulheres que estão passando por situações difíceis, calma, porque tem saída. Então, esse é o nosso objetivo. Essa é a missão do nosso movimento, né? Tem muitas mulheres que, enquanto a gente está aqui nesse podcast, estão dando mentorias, atendendo no nosso projeto social. A Val, uma das pessoas que está aqui hoje, faz parte do nosso projeto social. Ela é a coordenadora. Outras estão dando palestra em vários lugares do mundo. Então, realmente, somos um grupo de mulheres que escolheram transformar a vida de outras mulheres, de outras pessoas, através de vários movimentos. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais aqui hoje. Seja bem-vinda. Importante, a gente tem vários episódios aqui desse podcast. Se você não assistiu, assiste, porque são realmente histórias incríveis. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, porque além dos podcasts, eu entrego conteúdo semanalmente aqui sobre autoestima, sobre autoconfiança. Curte esse vídeo e já compartilha com as mulheres que você conhece. E hoje vocês vão conhecer aqui, então, as 2 autoras maravilhosas. Val Moraes, bem-vinda. Obrigada, Bruna. Estou muito feliz de receber você aqui. Eu também. Viu? E a Zezé, maravilhosa. Bem-vinda, Zezé. Obrigada, querida. Bruna, você é um anjo na vida da gente, Ai, viu? linda. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com você e com todas essas pessoas lindas, mulheres lindas que estão aí nos assistindo. Histórias de muita superação, tá? Porque antes da gente estar aqui comemorando esse 3º livro, comemorando essa história de vocês que agora está eternizada no livro. Sim. Essa história hoje é alegria, mas Hoje é alegria. já teve muita lágrima. Já. Né? Ainda tem. Muita dor. Muitas ainda tem, né? É. Porque enquanto a gente estiver aqui, né? Tá escrito na palavra de Sim. Deus, que enquanto a gente estiver no mundo, teremos aflição. Mas a Sim. gente pode escolher viver de forma mais leve. Exatamente. Né? Então, É tô muito feliz de receber vocês. As 2 são de São Paulo, né? Sim. São Paulo. São Paulo, Paulo. tá. Tem várias mulheres de outros estados vindo. Quando você assistir esse vídeo, com certeza já foi o nosso lançamento oficial daqui 2 dias. Sim. Mas quando soltar esse podcast já vai ter acontecido, então você já pode adquirir o seu. E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem. Então, Zezé, fala quem é você, o que você faz, e daqui a pouquinho, depois que a Val se apresentar, eu vou pedir para você falar um pouquinho do seu capítulo, sobre o que fala o seu capítulo. Maravilha. Então, se apresente, meu amor, para quem está ouvindo a gente. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite para todos. Meu nome é Maria Andrade Filha, mais conhecida como Zezé. Zezé para os amigos, eu costumo dizer. Zezé para os amigos, é assim que a Bruna e outras pessoas me chamam, me conhecem, né? Então, na verdade, hoje eu trabalho como gestora de pessoas, né? Sou gestora de RH na Prefeitura de São Paulo.
E, além disso, faço alguns trabalhos também na área de treinamento e desenvolvimento humano nas empresas, nas organizações. Inclusive, a gente está com um projeto incrível aí com a Bruna juntas para a gente levar para as organizações sobre inteligência emocional. E atendo também em consultório, né, e online, dando mentorias e atendimento para as pessoas. Então, o meu foco principal hoje de trabalho é gestão de gente feliz. E aí, quando eu falo gestão, não é só nas organizações, né? Então, assim, é como que a gente faz a nossa gestão, né, para que a gente seja cada vez mais feliz, né? Então, através do autoconhecimento, através da felicidade, da autoestima e segurança. Porque se eu estou aqui hoje foi graças à especialização que eu fiz com a Bruna, linda, maravilhosa, e que me transformou, onde eu recebi esse chamado para escrever o meu capítulo no livro Mulheres que Se Amam. Então, gratidão. Obrigada. Pelo convite. Gente, olha, eu já conheci muita mulher, tá? Mas eu conheci uma mulher que tem mais curso que eu, a Zezé. Pensa numa mulher que já estudou, que já se formou, que é uma potência de mulher. Vocês não estão entendendo a potência que essa mulher é, tá? Quando eu vi o currículo da Zezé, eu falei, Jesus amado, ela estudou, eu era a louca dos cursos, viu? Que eu fazia curso atrás de curso. Aí eu parei, uma época meu terapeuta me proibiu, ele falou, chega de fazer curso. Agora você vai colocar em prática tudo isso, depois você volta. Eu falei, beleza, aí obedeci, deu certo. E você sabe que é isso que eu tô fazendo agora, sabe? Deu um start, o meu terapeuta também falou, dá um tempo e coloca esse teu conhecimento a serviço. Né? E realmente, depois que eu fiz isso, escolhi colocar o meu conhecimento a serviço, o quanto tem sido abundante. Sim, né? E compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas, tem sido abundante para minha vida. Muito bom. É muito bom. Eu vou te falar, eu fiquei muitos anos sem fazer curso de formação, assim. Tanto que agora que eu tô voltando. Porque era tanta coisa parada. Aí quando eu comecei a colocar o meu servir, né, o meu trabalho para o mundo, eu precisei começar a validar ele. Sim, né? Tanto que a especialização, ela é uma especialização que ela é validada. Então, são muitos anos aplicando ela, modificando, para hoje poder falar, ó, é desse jeito que funciona. Que funciona. Então, esse processo da gente se preparar é muito importante desde que a gente sirva. Sim. Né? Então... eu acho que é bem isso, porque se a gente se prepara, né? E o meu processo começou lá em 2005, então 18 anos aí, né, de conhecimento, de cursos, de estudo. Se a gente não coloca isso a serviço de alguém, né, esse nosso conhecimento, esse nosso aprendizado, a gente se torna uma pessoa obesa de conhecimento, né? Então, a gente vai acumulando e a gente não põe para fora, não coloca a serviço. Então, hoje eu falo que eu tenho um servir, né? Maravilhoso. Colocar o meu conhecimento, o meu autoconhecimento a serviço de alguém que precisa, né? Maravilhoso. Então, isso para mim tem sido muito bom, tem sido gratificante, né? E o ano que vem a gente vai com tudo para as empresas. Uau, tamo juntas. Porque a gente tem um projeto lindo que a gente já está desenhado e agora a gente vai botar agora pra rodar. Agora é só colocar em prática. As empresas que nos aguardem. Porque é onde mais está precisando, assim. Eu falo que 2 lugares, assim, todos os lugares precisam, claro, mas dentro da igreja e dentro das empresas são os lugares que mais precisam de inteligência emocional. Isso a gente tem conversado muito, né, Bruna? O quanto as empresas, né, por mais que a gente saiba que hoje está ali a onda da saúde mental, do cuidado, do bem-estar, mas o quanto as empresas se tornam ambientes tóxicos, por muitas vezes não ouvir, às vezes não faz uma roda de conversa, né? Então, a gente realmente tem esse conteúdo para levar para as empresas, né? E eu falei muito com a Bruna, quando a gente começou a desenhar esse projeto juntas, a necessidade que as empresas têm de ter esse autoconhecimento que a gente tem, esse conhecimento, né? E essas informações que a gente pode desenvolver as equipes de uma forma saudável, leve, né? Tanto que é obrigatório, né? As grandes empresas têm que ter uma cota obrigatória para treinamento. E uma das coisas que a gente está... Até vou dar um spoiler aqui antes do livro, do nosso projeto nas empresas. É que legal, olha só. Hoje eu tô com 2 pessoas aqui. Às vezes a gente está com um projeto muito lindo que já está desenhado para levar essa parte emocional para dentro das empresas, e a Val é a coordenadora do nosso projeto social. Sim. Então, olha só que coisa, né? A gente caiu juntas aqui. É verdade. Muito bom. Mas pois é. E a gente estava falando, né? Nosso projeto dentro das empresas é levar autoconhecimento, não só autoconhecimento, mas trabalho emocional nas empresas e não motivacional.
Porque nenhum motivacional se sustenta sem o emocional. O emocional. Então, o que a gente percebeu, e a Zezé trabalha em RH há muitos anos, ela é master em RH, o que a gente percebeu que muitas vezes as empresas contratam um palestrante, uma empresa de treinamento e buscando algo motivacional, mas o motivacional ele é igual uma fogueira, uma hora apaga. Sim, sim. E a lenha para essa fogueira não apagar é o trabalho emocional. Então, o nosso projeto é levar você que está escutando a gente, que tem um trabalho aí, que tem empresa. Não adianta você motivar seu time, você vai levar o melhor palestrante motivacional, mas se ele não estiver preparado emocionalmente para dar certo, para ter sucesso, a motivação não vai sustentar. Então, nosso trabalho o que você falou da fogueira, né? Chega uma hora que aquilo apaga. Porque ele sai ali motivado no primeiro dia, primeira semana, um mês. Depois de 3 meses, aquilo... Porque não tem uma base, né? A Val é empresária também, né? Você tem uma empresa com muito funcionário também, né, Val? Nós temos uma empresa com bastante funcionário. Hoje eu não atuo mais diretamente dentro da empresa, mas tenho contato com quase todos. E eu vejo a necessidade de ensinar, inclusive, as pessoas a regular a emoção. Sim. Né? A ter, porque ali o interpessoal é o dia todo se relacionando um departamento com o outro. E existem muitos conflitos dentro do corporativo, a gente sabe disso. Existe. É muito ego, é muita emoção envolvida, muitos temperamentos diferentes. E é onde, às vezes, acaba que tendo muito conflito nesse meio, né? E quanto mais pessoas... mais problemas. Sim. Só que mais resultado também. Se elas estão direcionadas de forma certa, mais resultado. Sim. Tem uma frase que a gente fala nessa parte emocional que diz o seguinte: emoções movem pessoas e pessoas geram resultados. Geram resultados. Então, se você não souber lidar com a parte emocional, o resultado não é o mesmo. Muitas vezes ele é até o contrário. Sim. Né? É isso mesmo. Quantos colaboradores fazem um papel totalmente tóxico dentro da empresa? Com certeza. Né? Então, calma. Respirem. Calma. Isso é pro ano que vem. Isso é pro ano que vem, mas assim, a gente tá animada. Você vê como flui, Val, Zezé? Flui. Tá pronto isso, hein? Flui, porque se deixar a gente fica aqui e mergulha nisso. Ainda mais com a Val, que é empresária. Mas se apresenta, então, Val. Eu sou Valdirene de Assis Moraes, mais conhecida como Val Moraes na rede social. Sou mentora de mulheres na área de autoestima, autoconhecimento, inteligência emocional. Também sou... uma pessoa que está se especializando em psicanálise, uma psicanalista em formação, uma coisa que eu amo. E hoje a gente coordena, né, o projeto Cuidar, que é um projeto social que Deus colocou no nosso coração, no coração da Bruna, e eu junto ali com ela. E foi algo que realmente me moveu e me tirou de uma zona de conforto que eu estava muito grande. E que hoje, assim, a gente tem colhido frutos significativos na vida dessas mulheres, mulheres que não têm condições financeiras para bancar uma terapia, e elas se sentem acolhidas por nós, né? Através dessa mentoria de autoestima, a gente não fala só de autoestima, a gente tem uma escuta ativa, a gente deixa que elas tenham um espaço de acolhimento e de escuta, né? Sim. Então elas se sentem muito bem, muito acolhidas, e a gente consegue trabalhar os 6 pilares da autoestima, de sua autoria, né? Maravilhoso. Então, essa sou eu. Tenho um outro projeto, né, que eu idealizei há alguns anos, que é o projeto Compartilhar, que é o projeto de roda de conversas. Eu já faço esse trabalho há algum tempo numa ONG em Campinas, né, um bairro muito carente, onde a gente, através dessas rodas de conversa, a gente pode aprender umas com as outras, compartilhar dores, demandas, alegrias, tristezas, choro, dor. Então, assim, tem sido muito uma bênção, porque elas se sentem à vontade, elas se sentem acolhidas, né, num ambiente seguro, né, que elas se sentem seguras para falar. E hoje o que a gente mais percebe é que a mulher, ela sempre precisou falar, mas ela não tem muito para quem falar. Então, principalmente essa mulher que não tem essa condição de pagar uma terapia, ali ela tem esse momento de fala, né, um momento que ela pode se colocar. E isso é muito rico, poder semear na vida dessas mulheres. A gente acha que a gente vai doar, mas a gente recebe muito mais. É uma troca maravilhosa. Que lindo. Muito significativo. E a nossa meta também para o próximo ano é levar o Projeto Cuidar presencialmente. Eu quero muito poder levar, a gente poder, porque ele é um grupo, né? Esse projeto, igual a Val falou. Um dia, assim, Deus tocou meu coração ali e falou: então você só vai ajudar pessoas que podem te pagar? Então, você só vai... Somente as especialistas ou mulheres que podem pagar um curso seu, que vão ter acesso a esse método que é tão transformador?
E aí Deus me incomodou com isso. Aí eu falei, não. Aí eu falei, vou abrir um grupo no WhatsApp e nesse grupo vamos ver o que vai dar. Resumindo, hoje tem mais de 400 mulheres no grupo. No grupo, mais de E 400. aí a gente seleciona todos os meses especialistas que são formadas no nosso método para poder atender voluntariamente mulheres que não têm condição de pagar por uma terapia, um acompanhamento e tudo mais. E uma coisa que a gente olha muito, né, Val? O quanto que a gente às vezes acha que é só a mulher carente. Tem muita mulher, gente, o que tem de psicóloga que participa. Sim. Que é atendida pelas especialistas, o que tem de pastora. Uau. É verdade. Que são mulheres que estão o tempo todo ajudando, mas que elas não encontram um lugar seguro, né? Ou muitas vezes você é uma profissional, você tem até dinheiro para pagar suas contas, mas você não tem dinheiro para pagar uma terapia. Exato. Então, não precisa necessariamente você que está assistindo a gente ser uma pessoa carente, né? Que tem uma condição muito desfavorável. Não, se você é uma pessoa, cara, não consigo pagar terapia, preciso de ajuda, vem para a comunidade. Vou deixar o link aqui também para vocês, para você poder ser acompanhada por uma especialista de forma voluntária. É um movimento muito maravilhoso e eu quero muito levar ele para o presencial. Né? Tá crescendo. Então, agora, muito bem, vocês já entenderam, duas potências de mulheres que estamos aqui hoje. Zezé, eu quero que você conte pra gente um spoiler do seu capítulo. Qual que é o nome do seu capítulo? Um pouquinho da sua história, da história que você conta lá, meu amor. Uau. Bom, então vamos lá. O meu capítulo, né? O título do meu capítulo é A Cura Vem pelo Autoconhecimento e pela Felicidade, né? Então, o meu capítulo é eu em pessoa, né? É todo eu, e eu conto um pouquinho aí, depois vocês vão ter a oportunidade de ler no livro, né? Mas eu falo um pouquinho da minha história. Eu nasci em Pernambuco, sou do interior de Recife, 70 quilômetros da capital. Uau. E nasci numa família muito humilde, mas muito rica de amor. Né? Muito rica de amor. Então, eu tenho gratidão por ter nascido na família que eu nasci, né? E foi uma vida, quando criança, muito difícil, né? Simples, paupérrima, né? Carreguei lata d'água na cabeça. E eu acho que isso, hoje, assim, eu vejo com muito orgulho, porque isso construiu quem eu sou hoje, né? A Zezé de hoje, né? Essa mulher que muitas pessoas falam, essa mulher forte, com resiliência e uma mulher, acima de tudo, feliz, né? Então, essa criança que eu fui, né, humilde, nasci num canavial, no meio de uma usina de cana-de-açúcar. Minha mãe era cortadora de cana-de-açúcar, né? Fui alfabetizada aos 13 anos, né? Quando eu vim para São Paulo, minha mãe veio para São Paulo na busca de uma vida melhor, né? E aí nós viemos, meu tio já tinha vindo, e aí depois veio todas as tias, minha mãe, minha avó, e aqui cheguei eu com 13 anos, e fui para uma escola a ser alfabetizada. E aí, ali começou já a grande questão de eu começar a sofrer bullying. Só que, para mim, naquela época, eu não sabia o que era bullying. Então, para mim, era, o pessoal tirando onda com a minha cara, né? Aquilo não me traumatizou. Mas eu sofria bullying. Porque imagina uma criança, uma adolescente de 13 anos, junto dos pequenininhos de 7, 8 anos, né? Sendo alfabetizada. Que coisa que era aquela. Mas, assim, eu levei a vida tranquila, sem nenhum problema. Eu não vou contar tudo, mas, assim, dá um spoiler realmente, até porque a gente agora não tem tempo para tanto. Mas eu tinha ânsia por estudo. Sempre amei estudar, sempre. Tá explicado, eu acho que Zezé. até pelo fato de ter sido alfabetizada aos 13 anos, claro. né, eu cresci com essa ânsia de estudar. Então, eu amo estudar, eu amo fazer curso, eu amo ler, né? Leitura, para mim, é um passatempo favorito, é um dos meus hobbies favoritos. E aí isso me trouxe a minha vida adulta, né? Então, me casei aos 22 anos, né? Meu primeiro marido. Tive a minha filha com 26 anos. Quando ela tinha 3 anos e meio, eu me separei, né? E aquilo, para mim, foi um dos grandes traumas da minha vida, porque eu casei imaginando que o casamento era para sempre, né? Aquela primeira família ali era para sempre. E aí, quando ela estava com 3 anos e meio, eu vi aquilo, né, cair por água abaixo, né? Se desmoronando. Quando a minha filha fez 4 anos, 6 meses após a minha separação, ela foi diagnosticada com sarcoma no joelho. Isso está no livro. E ali, para mim, foi uma dor muito grande, porque eu estava recém-separada, passando pela dor da separação, que é muito doído, né? Hoje, quando eu relembro, ainda me emociono, né? E aí, 6 meses depois, a minha filha é diagnosticada com sarcoma no joelho. Então, ali foi, sabe, uma punhalada, um baque muito grande, porque eu estava num momento de aflição muito grande, porque foi uma separação dolorida,
sabe? Com muita dor, com muita mágoa, com muito rancor, né? Então, eu ainda estava no momento, 6 meses, ainda muito sensível a tudo aquilo. E aí, vem esse diagnóstico. Então, para mim, foi muito complicado. Mas, graças a Deus, a minha filha passou por cirurgia, foi tudo bem, né? Quando o médico falou assim, se a gente não fizer a cirurgia essa semana, ela corre risco de amputar a perna. Então, imagina a dor para você que tem uma filhinha, agora você sabe que é muito... Nossa, não consigo nem imaginar. Mas, graças a Deus, né, Deus é bom o tempo todo, eu sempre me apeguei muito a Deus, né, eu sempre fui uma pessoa que eu acredito muito em Deus, né, e eu não vou dormir, não acordo sem colocar meu joelho no chão e pedir para Deus, né, toda a força que eu preciso. E aí, passei por esse momento muito... E aí, muito louco que... Quando a minha filha fui morar sozinha com a minha filha, né? Quando ela estava com 12 anos, 11 para 12 anos, aí eu tive um diagnóstico de esclerose múltipla, onde eu dormi bem e acordei com muita dor nas costas, né? Dormência, dor. E aí fui de médico em médico, eu vou passar rápido aqui só para a gente entender. Eu passei em 8 médicos. Detalhes no livro. Detalhes no livro, vocês vão adorar. E aí o 8º médico fala, você tá com diagnóstico de esclerose múltipla. E para mim foi muito dolorido, porque eu estava numa neurologista, onde para mim esclerose múltipla era ver, não múltipla, mas o esclerose para mim era ver minha avó gagar, sabe? E aquilo me assustou muito, e eu virei para a neuro e falei assim, doutor, o que é isso? Eu não sei. E aí ela deu um diagnóstico para mim de fim de carreira. Ela virou para mim e falou assim, é uma doença degenerativa, ela não tem cura, daqui para frente você só piora, e o seu futuro é numa cadeira de roda. Ela falou isso? Falou isso pra mim, gente. Nossa! Uma neurologista extremamente bem conceituada, de um hospital, de uma instituição bem conceituada, mas foi esse o diagnóstico que ela me deu. Bem racional, né? Bem racional, né? E aquilo pra mim foi a morte, né? Eu saí do consultório dela, desci, sentei no meio fio e fiquei ali acho que uma meia hora chorando. E aí eu lembrei, por coincidência, que na rua do consultório dela ficava o meu ginecologista. E aí eu desci até a pé o consultório, né? Cheguei lá chorando, o meu médico me abraçou e falou, o que está acontecendo? Né? O meu gineco. E aí eu expliquei para ele, e aí ele falou, calma, isso não é o fim. Ela pode ser uma excelente profissional. Ela só não soube conduzir a conversa com você. Sim, né? sim. Então, foi aí que ele me amparou, de fato, me acolheu, né? E aí a gente foi procurar profissionais. E graças a Deus eu encontrei excelentes profissionais no caminho, onde realmente se confirmou o diagnóstico de esclerose múltipla, mas me deram um alento, sabe? Assim, de uma vida que eu poderia ter, né? Melhor. Sim. E foi muito interessante porque isso aconteceu em 2003. E aí, em 2005, comecei o meu processo de autoconhecimento, que foi lindo, maravilhoso, né? O meu terapeuta, que eu tô com ele até hoje, que é um fofo. Pode falar o nome, se você quiser. Posso falar o nome? Claro, na verdade, o meu terapeuta hoje é o Tadashi Kadomoto, né? E aí eu conheci ele em maio de 2005. Né? E foi lá a minha grande transformação, porque eu fui fazer o LT, e você sabe, porque você também fez o LT. Foi onde eu comecei também, a Val também. Então, ali foi o meu... eu acho, olha que coincidência, nós três Tô vendo aqui, muitas né? coincidências. Pois Muitas. E eu costumo dizer que coincidências são pseudônimos de Deus, né? né? E coincidências não existem, Eu né? acredito. A Dirce, que é onde eu fiz o meu LT, ela falava, coincidência é a obra de Deus quando ele não quer assinar. Exatamente, é isso. É. E aí foi muito legal, porque foi no meu primeiro curso de autoconhecimento, foi o LT, o Leader Training, né? Que eu fiz em maio de 2005, onde uma determinada vivência, né? O Tadashi vira para mim e eu tive uma regressão consciente, vou ter o meu parto. Isso não está no livro, só abrindo parênteses. E o Tadashi virou para mim e falou assim, Zezé, quando você sair daqui, você vai procurar tua mãe e vai entender como foi o teu parto. E foi muito legal, porque uma semana depois eu descobri, né? Sentei com a minha mãe e descobri como foi o meu parto, né? Foi um parto muito dolorido, né? No meio do mato, cana-de-açúcar. Eu nasci com cordão umbilical no pescoço. E eu quase morri na hora do nascimento. Então, o que ele me explicou depois? Aquela dor que aquela criancinha sentiu, né? Aquele medo, porque a criança sente medo sim quando ela está na barriga da mãe ou quando ela nasce, aquilo ficou nas minhas células, né? E na fase adulta, em determinado momento, onde eu passei por um momento de dor, de medo, que foi a minha separação, a questão da saúde da minha filha, o meu diagnóstico de esclerose múltipla, aquilo, na verdade, veio à tona. Expeliu. Né? E aí, eu entendi que, na verdade, tudo aquilo que estava nas minhas células estava, né? No meu corpo. Então, o meu corpo estava sofrendo as consequências da minha saúde mental e emocional que estava doente. Uau. Né? Então, quando eu consegui entender, aí a gente começa a virar a chavinha, né?
E faz muito sentido, né? Na hora que a gente... Não, nossa, total sentido. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses nisso que você está falando, porque acho que aqui tem 3 pessoas que antes de onda de digital, antes de marketing digital, antes dessa quantidade de pessoas que hoje fazem cursos para 5 mil pessoas no estádio de futebol, antes disso tudo, existiu o Leader Training. Com certeza. Que, infelizmente, é uma coisa que as pessoas acabaram abandonando muito, né? Porque hoje, se você olhar... enfim, muitos treinadores que começaram ali no Leader Training acabaram... a galera se dividiu muito, né? Muito. Do tipo assim, as pessoas hoje trocam um treinamento com uma profundidade dessa para fazer uma coisa muito mais superficial, que é legal, é um evento. É um evento. É um evento, mas assim, se você está assistindo esse podcast, faça o Leader Training. Procura algum lugar, eu indico... Um profissional sério, né? Eu vou falar até nomes, porque eu acho que não importa onde você vá, todos vão ser muito bons. Arita, Núcleo Ser, SBE, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que foi onde eu trabalhei por 8 anos. Tadashi, faça, tem o Yoshio, faça o Leader Training, porque é onde começou todos esses treinamentos que vocês conhecem e que a galera hoje, enfim, é tudo maravilhoso. Mas que foi lá que eles aprenderam. Mas foram lá que eles aprenderam e que a gente não esqueça a raiz. A raiz, Porque, assim, o Leader Training, ele é, assim, ele é o creme de la creme. Ô, Bruna, uma das coisas que eu costumo dizer é assim, né? O quanto é importante a gente honrar a fonte, né? Total. Da nossa vida hoje, né? Do que a gente sabe, do que a gente pratica, do que a gente coloca em prática, do que a gente está levando para outras pessoas. Porque, por exemplo, né? Hoje você é referência em autoestima, né? E confiança, né? Na tua área. Você é referência. Só que você está sempre honrando da onde você veio, aonde você aprendeu, né? Eu faço a mesma coisa. Sabe? Aonde eu aprendi tudo isso e a minha grande transformação. E eu conheço um grande player aí no mercado, que ele começou depois do Leader Training. Ele fez o Leader Training, né? E aí ele gostou, e aí ele montou a empresa dele. Hoje ele é um grande player aí no mercado, né? E aí muitas vezes não cita essa fonte. Normalmente nunca cita. Nunca, essa é a verdade. E eu acho que aí está uma grande questão, porque como é lindo, né? Eu vim aqui agora falar da minha transformação lá no Leader Training. E hoje eu só cheguei na formação de autoestima e confiança com você, né? Com a Bruna. Porque eu comecei lá atrás com o Tadashi, gente. Né? E aí eu fui caminhando, fui galgando esse caminho, né? E hoje eu cheguei aqui. Né? Então, começou lá atrás. Então, é muito importante essa questão de... Se hoje a gente está fazendo trabalho com mulheres, né? Em empresas, a gente honrar essa fonte onde a gente começou. Porque não é da noite para o dia. Né? Muitas vezes, alguém que está assistindo a gente agora fala assim, começaram agora. 2005 eu fiz o meu LT, né? E de lá para cá eu não parei mais de estudar, de fazer treinamentos, de me aperfeiçoar, né? Então, assim, é muito importante isso, sabe? É o grande start. Nossa, então... você fez 2005? Sim. Eu fiz 2008. Maio de 2005. Maio de 2005. Nossa, gente, agora eu tô tendo que fazer contas. Eu nem vou falar quando que eu fiz, que senão vocês vão falar, você é a mais velha. Fala, quando que você fez? 97. Meu Deus. Ela é mais velha. É mais experiente. Né? Você é Silva Sauro. Sauro. Isso que você tá falando não é nem só questão de ser lindo, mas é uma questão, eu acho que assim... É uma questão, a honra é um dos princípios, né, da vida, assim, o Thiago Brunet tem um método que é o método Destiny, que é maravilhoso, que ele fala que a honra é um princípio, se você quebra esse princípio, você cria dívida com o universo. Então, hoje, o que é muito comum com esse negócio de digital, a pessoa vem fazer um curso, faz um curso aqui, outro ali, aí pega, muda o nome do método e sai falando que é o método dela. E aí, o que acontece? Qual que é o problema disso tudo? Não é sustentável, porque uma hora a impostora bate. Sim. Uma hora, ela, de repente, ela pode até começar a dar certo, mas algo dentro dela, ela sabe que aquilo não é dela, ela sabe que é plágio, né? Então, assim, você honrar as pessoas, falar sem esse medo. Porque a pessoa vai, então... Porque a Bruna falou, a pessoa não vai fazer o curso dela para fazer o Leader Training, vai fazer todos. Todos. Entendeu? Todos. A questão é, faz um por ano. Eu falo, faz um por ano. Até para dar tempo pra gente poder digerir, né? Pra gente saborear o que a gente tá aprendendo, sabe? Pra gente ver o resultado. E hoje, Bruna, assim, eu falo de um lugar meu... Sabe? Todo o meu trabalho é baseado na minha história de vida, na minha experiência,
sabe? Não é de ter ouvido o outro fazer ou só ter sentado no banco de uma universidade ou de um bom treinamento e aí vir falar, Sim, sabe? total. É de experiência de vida. E Então, aí, mas daí aí você recebeu essa informação das células e que faz muito sentido, mas conta um pouco mais, que aí depois, o que aconteceu com a Então, sua questão do seu diagnóstico? então, aí com esse diagnóstico foi muito doido, né? Porque eu fiquei realmente assim, eu tinha dificuldade de andar, né? Porque eu tive paralisia de membros inferiores, então eu andava com apoio de alguém, né? E aí, quando foi? Isso foi em 2003 que eu tive esse diagnóstico. E em 2004, né? Maio de 2004, eu conheci o meu atual marido, que eu costumo dizer que é um anjo que Deus colocou na minha vida, né? Graças a Deus. Amor, eu te amo. Ai, gente, Te que amo, amor coraçãozinho, lindo. né? Lindo. E foi ele que me apresentou o Leader Training. E aí eu contei toda a minha história. Eu estava muito fragilizada quando eu conheci ele, né? Porque tinha acontecido em outubro de 2003 e eu conheci ele em maio de 2004, né? Esse ano a gente está junto há 20 anos. E aí eu contei toda a minha história de vida, fui muito sincera com ele, né? E aí ele falou, você precisa fazer um treinamento que eu fiz e que me tirou do buraco também, né? E aí eu falei, mas não dá tempo, porque eu acabei de voltar de licença médica. Bom, passei o ano 2004 inteiro, né, enrolando e não fiz. E aí eu fui fazer em janeiro de 2005. Tá. E aí, quando eu cheguei no Tadashi, né, e por isso que eu falo que a gente tem que procurar sempre a pessoa séria, né? Porque eles lá têm um procedimento muito sério para lidar com isso. E aí você preenche a ficha médica. Aí eu coloquei que eu tinha tido um diagnóstico de esclerose múltipla. E aí ele falou, não, você não vai poder fazer esse treinamento. A gente não conhece a tua história a fundo. Ligaram para o meu marido, né? Vem buscar, porque ela não pode fazer. Uau, me tiraram dali, eu já tinha visto o início, eu estava super impactada já. E aí eu não queria, mas enfim. Aí, 15 dias depois, meu marido foi levar uma outra pessoa para fazer o LT e falou com ele. Chamou ele de canto, falou, Tadashi, a minha esposa queria muito fazer, mas ela não pôde e tal. E aí ele falou assim, eu vou atender ela em consultório. Primeiro, antes dela ir fazer o LT. E aí ele me atendeu em consultório. A consulta, que era para demorar 40 minutos, demorou 2h30. Né? Durou 20 anos. 20 anos. Até hoje eu faço terapia com ele, gente. Até hoje ele é meu terapeuta. Tadashi, te amo. Um beijo. E aí, na primeira consulta, depois ele virou para mim e falou assim, conta a tua história do início até os dias de hoje. Do dia que você se conhece como gente até os dias de hoje. E aí eu comecei a contar a minha história, né? No livro está bem detalhado. Ai, meu Deus! E aí, eu contei para ele, ele virou para mim e falou assim, Zezé, essa questão de saúde, de doença que você tá, ela não é física, ela é emocional que está desencadeando no teu físico. Sim. Aí eu falei, tá, e aí, como que a gente resolve? Ele falou, meu, processo terapêutico, vai fazer terapia. Primeira coisa, né? E o meu título do meu livro chama A Cura Vem Através do Autoconhecimento da Felicidade. Maravilhoso. Porque realmente foi isso, a minha transformação foi isso. Quando ele falou, vai fazer terapia, e ele falou, não precisa ser comigo, pode ser com qualquer bom terapeuta, né? E aí eu falei, mas você faz? Ele falou, faço. Vou pedir para minha secretária te ligar, ver minha agenda. Eu comecei até hoje, tá, gente? Tudo que foi. E aí, em todo o processo terapêutico, eu comecei a perceber realmente o quanto emocionalmente eu estava doente, o quanto a minha vida, alguns acontecimentos que aconteceram, né? Coisas no interior, a minha alfabetização tarde, a minha separação, a doença da minha filha, o quanto aquilo me adoeceu internamente. Né? E aí, somente depois que eu comecei nesse processo de autoconhecimento, é que eu comecei a entender que a mesma força que eu tive para adoecer, eu tinha para eu poder transformar isso em saúde, em bem-estar. Legal. Sabe? Bacana. Então, foi a virada de chave, né? Já estou adiantando aqui um pouquinho a virada de chave, mas foi isso. E aí, dali para frente, eu não parei mais de estudar, E nem pare fazer de cursos, se trabalhar, principalmente. E aí, graças a Deus, assim, né? Um ano depois que eu tinha feito o LT, que eu estava em terapia, eu estava em acompanhamento médico e tomando medicação, tá? E aí, um ano depois, assim, com esse 1 ano de terapia, eu já comecei a ver os resultados. Do meu neurologista virar para mim e falar assim, o que está acontecendo com você? Você está tendo uma melhora muito boa. E aí eu falei para ele, eu estou fazendo terapia, eu fiz processo de autoconhecimento. Aí levou o médico pro Tadashi. Aí o médico falou assim, não é possível, meu. Aí eu falei, tá, mas assim, não é milagre, né? A gente se permite a isso, né? E aí foi muito legal, porque aí ele virou para mim, ele ia participar de um congresso em Barcelona e ele me pediu autorização para levar o meu caso como estudo de caso. Porque foi realmente o processo de autoconhecimento que me transformou, Bruna. Que lindo. É claro que, assim, até hoje eu falo isso pro Tadashi, ele também fala disso, né? Ele não foi o curador, né? Ele foi um canal para mim, né? E é isso que eu falo. Eu, a Bruna, a Val, nós podemos ser canal de transformação para outras pessoas.
sabe? certeza. Esse serviço social que você tem, que é lindo, maravilhoso, que está sendo coordenado por você, Val. O quanto a gente pode ser canal de transformação para outras pessoas, né? Sim. Porque eu não curo ninguém, você não cura, não transforme, não é nem só questão de cura, né, física, mas questão de transformação mesmo, porque assim, eu estou falando de uma questão de saúde que eu tive, Sim, né? sim. E o quanto eu, me curando de mim mesma, isso refletiu na minha vida amorosa, porque um ano depois, não chegou nem um ano, né? Eu conheci o meu atual marido, Sim. né? Que está comigo até hoje, é um anjo realmente, sabe? Que a gente anda nesse mundo de mão dada, eu falo para ele que assim, é resgate de outras vidas, Sim. né? Porque a gente tem a sensação que a gente já se conheceu em outras vidas e veio aqui para caminhar essa vida juntos, né? Então, é de transformação amorosa, né? Porque quantas mulheres não estão por aí hoje sofrendo por questões emocionais, porque tem relacionamentos tóxicos, Abusivo, né? ou não consegue ou não encontrar consegue, alguém. mas isso está dentro da gente. A gente sim. primeiro a transformação tem que ser interna. Mas você sabe uma coisa que você externa. falou no começo, Zezé, que me chamou atenção, né? Quando você começou a contar a sua história, você falou, fui alfabetizada com 13 anos, mas isso não me impactou. Não. Então, assim, é a Val, é a Zezé lá, que, sem o autoconhecimento, que achava que não impactou. Mas quantas histórias a gente vive, a gente acha que não foi nada, porque a gente subestima aquilo, a gente acha que é muito pequeno. É muito pequeno. E aí, de repente, a gente para olhar sobre um outro ângulo, tá? Tenta se colocar no lugar de uma menina de 13 anos que, dessa forma, aí você sai desse lugar e você se coloca e olha assim, como se fosse outra pessoa. Você acha que aquela menina realmente não sentiu dor? Realmente não tinha ferida? Então, esse processo, igual você falou, conforme eu fui me autoconhecendo, eu fui descobrindo que várias coisas que eu vivi, que não foram vividas, Sim. né, coisas que a gente vai colocando embaixo do tapete, fizeram eu adoecer. Então, tem muita gente que tá nesse lugar. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso, onde eu acessei várias situações da minha vida, tipo assim, o dia que todas as minhas amigas mudaram de escola, menos eu. Eu não pude, porque meu pai não tinha como pagar a escola que elas iam. E o quanto que, na época, eu lembro que eu senti que foi eu fiquei doída, mas passou. Um dia, olhando para essa história sobre um outro ângulo, eu falei, cara, eu me senti muito traída, eu me senti muito injustiçada. Eu nunca falei isso para elas, nunca eu tinha dado um lugar para dor. Então, é dar um lugar real. Sim. Enquanto a gente não dá um lugar real para a dor que a gente vive, enquanto a gente coloca as nossas histórias embaixo do tapete, quantas histórias a gente teve que engolir, a gente não pôde perguntar coisas que a gente viu e ouviu da nossa infância. Sim. E tá lá embaixo do tapete até hoje, a gente não sabe, mas essa história, ela está causando um caos na nossa vida, porque ela tá embaixo do tapete. Sim. E direto o vento bate e o tapete levanta, e aí vem. E aí vem dose homeopática, assim, a nossa vida vai. Então, assim, o seu caso é um caso típico de pessoas que estão, não, história, às vezes a gente ouve pessoas que passaram histórias que você olha e você fala, meu Deus, e a pessoa fala, não, mas eu superei. Você não superou, minha filha, que você não olhou ainda. Você não olhou para isso. Entendeu? Com e aí, certeza. eu digo mais, uma dica, não espere ter um diagnóstico, como a Zezé esperou, para você conseguir, para você procurar se autoconhecer. Porque a gente vai buscar o autoconhecimento ou pelo amor ou pela dor. Ou porque você se ama e você sabe que, cara, a vida que você tá vivendo não é, tipo, não é normal. A vida que você nasceu tá tudo pra... bem, sempre, o tempo todo, se você tem uma história dessa. Não, por amor, vai buscar ajuda. Ou você vai pela dor, a hora que a dor chegar. Sim, com certeza. Exatamente. Não ou é? vai pelo amor ou vai pela dor. Mas olha, agora calma aí, que agora eu quero ouvir a Val um pouquinho dessa história. Porque, e ó, mais detalhes da história da Zezé, livro. Tá? Porque a Zezé já entregou tudo aqui. Não, mas eu sei que tem detalhes que eu ouvi você contando aquele dia lá, que são detalhes preciosos. E que estão no livro. E que estão no livro, mas que história. Calma que você já volta. Val, conta um pouquinho, qual o nome do seu capítulo? E sobre o que você fala, meu amor. O meu capítulo, meu tema é Em Busca do Meu Propósito. Uau! Porque essa foi a verdadeira busca durante toda, acho que, a minha vida. Desde que eu me conheço como adulta, eu sentia um vazio, uma incompletude. Então, também fiz alguns cursos, também fiz esse curso do Tadashi em 97, fiz, aliás, alguns cursos do Tadashi, caminhei com ele, acho que uns 2, 3 anos. Olha. Depois, eu acho que eu deixei a chama apagar, Zezé, como você falou da chama, vocês falaram da chama, né? E aí, eu fiz
Na verdade, eu migrei, né? Eu fui para a igreja, na qual eu estou dentro de uma igreja há 20 anos, hoje não tão pertencente, tão assídua, porque eu moro em São Paulo, e essa igreja é em Campinas, mas eu não precisava ter feito isso, essa 880, sabe? Eu acho que hoje eu tenho mais maturidade, vivência para entender que a gente pode caminhar com as duas coisas, né? E aí eu fiquei só nesse foco, mas existia dentro de mim algo que não preenchia. Lógico, Deus sempre nos preencheu, mas Deus me incomodava. Porque, assim, eu acredito piamente que os nossos talentos que Ele nos deu, ainda no ventre da nossa mãe, está atrelado ao nosso propósito de vida. E enquanto você não despertar para isso, você vai viver esse vazio. E Deus foi deixando eu ali, né? Em banho-maria, você não quer agora, né? E aí eu fiquei fazendo outras coisas, né? Vi um monte de coincidência na minha história com a Zezé aqui. Tive a minha filha aos 22 anos e me separei também aos 26. E, nossa, gente. Foi interessante isso. Muita coincidência mesmo. E assim, foram histórias, né, de vida. Aí agora eu vou criar filhos, depois eu me casei de novo. Tenho enteados, né? Depois tivemos um filho nosso. Então, sempre esse olhar, né? Junto com meu marido, no trabalho, sempre teve uma empresa dele, né? Desde que eu o conheço, sempre foi empreendedor, desde que nós nos conhecemos. E eu estive sempre ali ao lado dele, né? Tiveram algumas mudanças na empresa, mas eu sempre ali do lado dele. Trabalhei muito tempo no corporativo também com ele. E eu não olhava mais para esse lado, né, do desenvolvimento humano. Eu via que eu tinha uma tendência grande a lidar com pessoas, ao relacionamento, né, aos recursos humanos, ao desenvolvimento humano, mas eu ainda não sabia o que era isso. Eu me formei em Relações Públicas, né, lá pela PUC. Mais uma coincidência? Não eu também sou formada em RP. Nós três somos RP. Ai, meu Deus do céu, que maravilhoso. Vamos sair daqui para um happy hour. Olha só, que muito interessante. Legal. Nós três somos RPs. Olha só. Uau. E aí, nesse curso também, depois, como sempre no corporativo, eu não exerci exatamente, mas a gente aprende muitas ferramentas ali de comunicação social. Eu faria, se eu tivesse que voltar no tempo fazer uma faculdade, eu faria de RP. Novo? RP também, eu também. Eu aprendi sobre tudo em RP. Dá muita base para muitas coisas, né? E a gente que é das humanas, né? É um curso muito legal. Muito legal. Então, assim, gente, aí a minha trajetória foi essa, de ter esse mal-estar que, assim, me acompanhava e eu não sabia o que era, né? E Val, deixa eu só te fazer uma pergunta. Financeiramente, a sua vida já estava resolvida, né? Nessa fase ainda não, lá atrás não tanto, né? Tá. A gente estava em crescimento com a empresa. A empresa era uma empresa pequenininha, foi crescendo. E, na verdade, assim, a gente estava sempre no foco também, né? De chegar a um lugar, financeiramente falando, de estabilidade, que a gente tem uma casa própria. Então, eu acho que isso é o que impede, inclusive eu estava refletindo sobre isso hoje, as pessoas olharem para dentro de si. Porque elas estão a todo tempo dispersas na inconsciência, e sendo, assim, distraídas com as coisas que o mundo e a sociedade nos coloca. Tipo assim, agora eu vou me casar. Não, agora eu tenho que ter um filho, agora eu tenho que comprar a casa própria, agora quero um carro, eu quero fazer aquela viagem para fora, eu quero a casa de praia. E você não gasta tempo olhando para dentro de si. E Jung já fala, né? Quem olha para fora, sonha. E quem olha para dentro, realiza, né? Acorda. Né? Por isso que eu gosto muito desse termo despertar, né? Que foi o que aconteceu comigo. Nossa, mas incrível. demorou, porque em 97 fiz todo esse movimento, né? Desse curso de desenvolvimento humano nessa área, mas depois eu estabilizei com isso, né? E fui olhar para outras coisas, mas eu fiquei ali em stand-by até que, mais ou menos há uns 2 anos, uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a ficar... Aquilo começou a me espremer de uma maneira tão grande. E foi mais ou menos perto da pandemia, eu morei um tempo fora, quando eu voltei, aquilo começou a me apertar tanto, que um dia eu falei, chega. Fui procurar uma coaching de carreira para fazer uma transição, para ver qual era o meu propósito, quais são os meus talentos, porque estava tudo muito confuso para mim, sabe? E a Ju Carelli, linda, maravilhosa, a menina me ajudou muito, e ela ali
me acolheu, assim, de uma forma muito gostosa, e a gente conseguiu caminhar juntas. E ali já despontou, fiz alguns testes, que eu realmente, a minha motivação, o meu dom é trabalhar com o outro. Agora, aí começou, né? Eu sempre fiz terapia desde os meus 18 anos, e vai para TCC, e vai para psicanálise. Isso começou a vir à minha memória, algumas coisas de infância, né? Porque lá na infância que já começa a despontar para que a gente é chamado. E eu sempre gostei de acolher, eu sempre gostei de conciliar amiguinhas de escola, eu sempre gostei de cuidar. E o meu arquétipo é de cuidadora, né? Vinha saber disso há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, que é de cuidadora. Então, eu sempre gostei disso, de cuidar de pessoas. E a dor do outro, a compaixão pelo outro e a dor do outro é o que sempre me moveu, né? Eu nunca consegui ver alguém com aquela tristeza emocional e não consegui me aproximar para ver se eu podia ajudar de alguma maneira. Então, assim, mas aí eu falava com a Ju, mas e daí? Como é que eu vou colocar isso em prática? Já mostramos algumas coisas. O que eu vou fazer com isso? Não, eu quero estudar mais, aquela coisa de estudar, né? E aí fiz pós em psicologia positiva, mas era isso, mas aí a gente começa a montar como uma coxa de retalhos, né? O que é exatamente que eu vou colocar a serviço do outro? Né? Que para mim estava claro que o propósito atrelado ao nosso talento é para a gente usar a favor do outro. Isso é bíblico, né? Deus nos deu para usar a favor do outro. Sim. E aí começou, né? Até que eu conheci você. Deus colocou você e o Bruno na minha vida, porque aí veio a prática. Eu só tinha teoria. E você coloca a gente em movimento, né? Esse é o seu diferencial na especialização. Você insiste, você nos incomoda, você nos cutuca ali para sair da zona de conforto. Isso é fantástico. Porque cursos que só é conhecimento, a maioria é assim. Você só se enche de conhecimento, mas ninguém fala, ó, você vai fazer assim, 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 você vai trabalhar com isso. Então, vez por outra, você sempre está ali perguntando nos grupos das meninas que você já formou. E aí, o que vocês estão fazendo? Você está sempre ali. E, inclusive, na sua apostila, você deixa, né? Os workshops, tudo ali mastigadinho pra gente. Então, ali eu consegui. Eu lembro que no dia que foi toda uma coisa que Deus foi me levando, porque eu estava espremida num momento muito difícil da minha vida, inclusive com umas questões pessoais, de foro familiar, que foi me espremendo. E a gente sabe que Deus permite essas coisas. Sim. Porque é aquela coisa do amor e da dor. Eu não fui pelo amor, mas a dor foi me pegando de uma tal maneira que eu sabia que eu tinha que sair daquele lugar, né? E eu falava com Deus, eu quero agir, eu quero ter um trabalho, eu quero estar em ação, mas para algo que flua de mim com uma naturalidade, aquilo que o Senhor colocou em mim. Sim. Então, eu quero usar aquilo que o Senhor me deu, porque o Senhor não deu mais para um do que para outro. Sim. Todo mundo tem talento. E eu clamava muito, às vezes na madrugada, eu pedi isso para Deus, né? E foi mais ou menos nessa época que eu conheci a Bruna e fiz a sua especialização. E eu lembro até hoje, você não vai lembrar, mas eu fiz questão de ser a primeira que entrou naquela sala. Lógico que eu lembro. Você lembra? Eu lembro, primeiro porque eu vejo sempre os vídeos, segundo porque você tava com uma roupa maravilhosa, que eu falei, gente, que mulher é essa? Você tava com um look de tricô. Sim. Lindo! E eu amei sua saia. Lembro que você falou. Eu lembro, eu falei, gente, falou. que mulher é essa? Eu lembro que você foi. Mas depois assistindo os vídeos, sempre aparece você ali. Não, eu fiz questão de estar em primeiro lugar. Legal. Eu cheguei cedo e eu falei, não, Deus está falando comigo. E é através desse curso, desse treinamento, é que eu vou mudar a história da minha vida aqui. Eu precisava. E eu percebi que estava faltando muita autoestima para mim naquele momento. Então, assim, eu agarrei mesmo, mas mesmo assim houve algumas adversidades, porque aquele momento da minha vida estava muito difícil. Era mais ou menos agosto. E depois, no final do ano, eu tive um problema de coluna, tive que passar no começo do ano por uma cirurgia. Então, tudo isso eu tive que deixar um pouco de lado, né? Mas em seguida do teu curso, eu fiz mais 2 contigo, né? Você lembra disso? Foi o Fizemos Essência, o Retiro e o MMA, o Mastermind. né? Então, eu já falei, agora é minha vez. Né? Mas, Val, sabe uma coisa que é legal? Por que você estava tão incomodada naquele momento também? Porque financeiramente, você já tinha conquistado tudo. Sim, E isso é uma coisa que é legal as pessoas saberem. Eu trabalho... Ai, gente, eu tô tendo que fazer conta. Normal. Eu trabalho há 14 anos, desde que eu comecei a trabalhar num Leader Training, que foi lá com o Rodrigo do Lotus.
Então, assim, eu lia muito a ficha, né? Eram 100 fichas ali a cada 3 semanas. Então, a ficha médica e emocional. Você vê o problema que a pessoa tá passando e você vê a história de vida dela. Então, você começa a perceber padrões. Então, o que eu percebo? As pessoas que chegavam, nesses anos todos que eu era terapeuta responsável lá, as pessoas que chegavam para buscar ajuda, que estavam com mais problema emocional, eram as pessoas que mais tinham dinheiro. Por quê? Porque elas trabalharam a vida inteira, é o que você falou, elas trabalharam a vida inteira para conquistar do lado de fora, para suprir todas as necessidades básicas de segurança, de moradia, de ter um carro, de viajar, de pertencer a um grupo, as necessidades básicas ali que tem na pirâmide de Maslow. E elas trabalhavam a vida inteira para isso, só que elas nunca olhavam para dentro. Então, chegava um momento que elas tinham conquistado tudo, mas faltava algo. E aí começa uma luta. Por que eu sinto esse vazio se eu tenho tudo? Eu tenho uma família, eu tenho dinheiro, eu posso viajar para o mundo, para onde eu quiser, eu posso ter o que eu quiser, mas eu carrego esse vazio. Porque esse vazio é falta da pessoa mesmo, é falta de si. De si, né? Então, é porque eu trabalhei para conquistar tudo, mas eu nunca olhei para mim. Então, eu falo assim, não tô falando isso, não é teoria, eu vi. As pessoas que chegavam com mais a quantidade de problema emocional eram pessoas que tinham muito dinheiro. Porque elas realmente tinham dedicado a vida delas à construção, a tudo. E, é claro, por muita dor emocional também, às vezes passou muita falta na infância. E vai buscar isso, porque ela prometeu que nunca mais ela ia passar aquilo. E não tô falando sobre a causa. Sim. Mas é fato, né? Então, assim, porque é esse vazio que não tem explicação. Eu tenho tudo, mas parece que eu não tenho nada. É realmente, a pessoa lá não tem ela. Mas aí é interessante isso que você falou, porque às vezes as pessoas, eu como estive muito tempo dentro da igreja, muitas pessoas, e a igreja ela tá correndo atrás, mas ela ainda acha que Deus ele é suficiente, mas as pessoas têm muitas feridas emocionais, elas precisam de terapia, elas precisam de tratamento. E aí, às vezes, a igreja não consegue suprir isso, porque ela está na área espiritual, não na área das emoções, né? E eu acho que, às vezes, onde eu ficava era assim, não, mas eu tenho Deus, mas por que eu estou sentindo isso? A gente chega a se sentir culpada. Mas, poxa, eu tenho Deus, eu estou com Deus, eu estou na igreja, eu estou trabalhando. Mas acontece que Deus me deu um talento e que eu não tinha colocado a serviço dele, para o outro. E eu acho que é isso que me deixava com me sentindo esse vazio. Não é conquistar coisas materiais. Faz parte, mas não é isso. Né? A verdadeira alegria e a realização está em fazer pelo outro. Ou quando você fala de Jesus para alguém, aquela satisfação, nada se compara a essa satisfação. Ou então, quando a gente faz para o outro, né? Porque a Bíblia fala, enquanto vocês estiverem fazendo para o outro, vocês estão fazendo para mim, né? Deus não fala isso? Sim. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Cuidem dos meus filhinhos, isso. Né? E você sabe que quando a gente... Aí depois da especialização, teve tudo isso, os outros cursos e tal, e chegou um momento que você falou comigo, você falou, Bru, vamos marcar uma sessão? Foi. Né, que você estava passando por um outro momento da sua vida. E olha só como que Deus faz, né? Porque eu já tinha dado start no projeto social, na comunidade. Eu acho que eu divulguei 2 vezes no meu Instagram. Foi bem no comecinho. E já entrou um monte de mulher, uma começou a indicar para outra, e eu tinha encontros com elas toda semana. E eu não sabia qual que ia ser o destino da comunidade, porque eu não ia ter tempo de lidar com tanta mulher e com tanto processo para fazer acontecer. Porque para colocar em contato uma especialista com uma pessoa que precisa de atendimento, são várias etapas. Sim, com certeza. E eu não ia ter tempo para fazer isso. E a Val, ali numa conversa pessoal, falou, eu falei, meu, é isso. Abraçou. Então, assim... Olha só como que Deus faz, ele prepara tudo. Eu me dispus a atender algumas pessoas, mas aí você falou, que ótimo, eu posso atender algumas pessoas, porque eu queria realmente sair dessa inércia. E a Bruna falou, mas por que não abrir para outras especialistas, né? E muitas engajaram, né? Muitas, e vão continuar, e a gente vai fazer... Vão continuar, se Deus quiser, frente. Vai crescer. E está sendo bênção na vida de muitas mulheres. Gente, então no seu capítulo você conta essa história, essa busca por esse vazio. Sim, e desse despertar que veio através do autoconhecimento, né? Então, eu falo que... por isso que o autoconhecimento, né, não por acaso, nem mais ou menos importante, mas para mim ele é o start,
é o seu primeiro pilar, que é o autoconhecimento da especialização. O autoconhecimento. Não tem tudo como. vem através dali. Né? O autoconhecimento, ele é tudo. É tudo. Ele que opera por trás de tudo. Sim. Porque através dele a gente... Opa, peraí, eu não tenho autoestima, eu vou buscar. Sabe? Os meus valores, eu começo a olhar tudo que eu tenho de bom. E é onde tudo começa. Por isso que eu falo que a hora que você... É como se você abrisse uma janela e visse algo que você não tinha visto ainda. Não tem volta. Não tem como você fechar a janela e novamente falar, eu não vi. Não, depois que você viu, você despertou. Depois que você viu, tá visto. Tá visto. E aí você como o Rodrigo diz, não tem como desver. Não tem como desver. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que foi logo no começo da minha jornada, que eu sempre falei, que autoconhecimento é um caminho sem volta. Sim, exato. Não tem volta. Não tem. E o amor próprio também. Eu percebi ao longo dessa jornada que a autoestima é um caminho sem volta também. Uma vez que você descobre o seu valor, uma vez que você descobre o quanto a gente é amada, o quanto a gente é aceito, o quanto a gente é perdoado, o quanto a gente pode... é abençoada, né? É abençoado, o quanto a gente pode ser feliz, mesmo no meio da guerra, mesmo no deserto. Sim. Né? E você fala muito de felicidade, Zezé, que parece... É estampado na sua cara a palavra felicidade. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu aplico na minha vida, sabe? E eu tento incentivar as pessoas, que é o seguinte: seja feliz enquanto você resolve os seus problemas. Pronto, é isso. Exato. Dá pra ser, né? Cara, porque assim, ter problema já é tão difícil, já é tão difícil passar por algumas coisas na vida. E a felicidade, né, Bruna, assim, só complementando um pouquinho, ela não significa você estar alegre o tempo todo, né? Então, assim, esse ano foi um ano, para mim, eu acredito para algumas pessoas, muito dolorido, muito puxado, muito intenso, né? Eu tive questão de doença na família, mas eu não perdi a minha essência de ser feliz, sabe? Então, aquela coisa... E eu acho que isso é o que dá força para a gente continuar a nossa vida. Sim, porque a nossa vida é isso, gente. É um dia mais alto, outro dia mais baixo. Um dia você acorda dando risada, outro dia você quer ficar quietinho. Isso acontece comigo, né? Outro dia eu quero ficar quietinha, mas eu sou feliz. Sim. É uma escolha, né? Uma escolha, né? E eu uso muito essa frase, assim, né? Eu escolho ser feliz todos os dias. Maravilhoso. Muito bom. Eu escolho ser feliz todos os dias. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. E eu acho que quando a gente faz essa escolha, quando a gente decide, né? Tudo muda na vida da gente. Tudo muda. E tudo que a gente decide, que a gente joga pro universo, volta, né? Todas as coisas boas que a gente determina, a neurociência já mostra. Já isso, mostra, né? já mostra. A gente fala, a gente profetiza, a própria Bíblia fala isso. Uhum. A gente fala, a gente profetiza coisas boas, isso vai voltar em algum momento para você. Por isso que esse lado negativo, ele vai adoecendo a gente, né? Porque... Ai, gente, é até cansativo, mas eu vou falar a frase, porque eu adoro a frase do Tony Robbins. Ah, São as nossas decisões e não as nossas condições que determinam a nossa vida. Exatamente. Essa frase eu li no livro Desperte Seu Gigante Interior. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei lá atrás, em 2010, 2008, os meus cursos. Seus cursos. E eu lembro que eu ia pra praia com a galera, aquela coisa de jovem, todo mundo cachaçando, inclusive eu, infelizmente. Mas tinha um livrinho ali embaixo. Mas eu tava sempre com meus livros lá, Desperte Seu Gigante Interior, desse tamanho. Até hoje eu não terminei de ler. Eu vou lendo, paro. E aí essa frase, cara, ela entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei, gente, a gente tem um poder. E a Louise Hay também fala, Sim, né? a Louise Hay fala. Sou apaixonada, foi onde começou o meu processo de autoestima. E ela fala isso, ela fala que tudo são pensamentos. E pensamentos podem ser mudados. Sim. Olha isso. E é pura verdade, Bruna. Hoje eu vivo a vida que eu planejei no meu projeto de vida no LT. Nossa, Uau. vou procurar o meu. O apartamento, juro pra vocês, gente, o apartamento que eu moro hoje, que é o apartamento dos meus sonhos, eu projetei isso em 2005. Sabe? O marido dos sonhos. É muito legal porque a Sandra Teschner, com quem eu fiz a formação de felicidade, né? Ela conheceu o Reinaldo e ela fala, quando a gente se fala, ela fala, cadê o nosso marido? Porque, assim, sabe? Porque ele é uma pessoa que tá sempre me acompanhando. Ele vai estar junto comigo no sábado. Ai, gente, tô ansiosa. Sabe? A gente vai jantar depois, a gente vai se conhecer.
cadê o nosso marido? Porque, assim, realmente, assim, eu projetei o marido dos sonhos. E hoje eu tenho o marido dos sonhos. Que bênção. Sabe? Então, quando você fala tudo é pensamento, tudo começa no nosso pensamento, na nossa mente. Tudo começa na mente. Sabe? Porque, assim, não adianta... E é claro que, assim, falar assim, mas ele é o marido perfeito, ou eu sou a esposa perfeita. Não, a gente tem as nossas questões. De vez em quando a gente tem os nossos atritos, mas a gente não dorme de bunda virada um pro outro. Então, mas isso é uma maturidade sabe? emocional. Né? A gente, cada dia, a gente faz de tudo pra gente ficar bem. É uma construção, né? Até hoje, 20 anos de casado, Bruna. Todos os dias ele me manda uma mensagem de bom dia, meu amor, que seu dia seja lindo. E todos os dias eu provo isso. Ai, que legal. Sabe? Lindo. Então a gente faz dar certo. É uma decisão. É uma decisão. Então tudo na vida da gente é uma decisão. E a gente tem que arcar com as consequências. Sim. Seja ela boas ou ruins. Depende do que nós plantamos. Né? Exatamente. Então, assim, eu escolhi ser feliz na vida pessoal, na vida profissional, como mãe, como esposa, como filha, como irmã, como amiga, como profissional. Então, a gente tem que escolher o que a gente quer. E vou te falar, dá pra sentir isso. Chegando perto de você, mandando mensagem. Oi, Zezela, oi, minha linda, não sei o quê. Já você sente. Levanta, a gente é gostoso demais. E o ano que vem nós estamos juntas profissionalmente, amiga. Estamos juntas mais e uma aqui coincidência. Também. Eu começo um projeto para trabalhar no corporativo com essa minha ex-coaching, que hoje ela já encerrou comigo o projeto. Ela me convidou, tomamos um café semana passada. Ela falou, Val, vamos fazer um projeto, porque ela já está no corporativo, com uma outra parceira no interior. Então, porque a gente está vendo essa necessidade, esse nicho, né, das empresas. Existe um vácuo aí, né? E as empresas precisam investir nisso. Mais uma coincidência entre nós aqui, né? Levar isso para o corporativo. Para o corporativo, Muito legal. E eu falei isso para a Bruna esse ano. Eu falei, Bruna, as empresas precisam muito, né? Dessa mensagem que a gente tem que falar, que não é só uma mensagem da boca para fora, mas é uma construção de um processo dentro de uma organização para que as pessoas realmente se autoconheçam e que elas consigam sustentar os processos, né? De mudança, de melhoria e o quanto isso traz de retorno no investimento da empresa. Né? Com certeza. Isso é muito legal. Tem duas especialistas que são amigas pessoais minhas também, a Renata e a Vandinha, elas são manauaras, são de Manaus. E elas têm uma ótica em Manaus, a Ótica Avenida. Até gravei podcast aqui com elas. Elas fizeram um livro ano passado, né? Fizeram. Porque eu estava no lançamento do livro ano passado e eu lembro da história delas. E elas estavam aqui comigo, gravaram também. E eu conheci elas também, eu trabalhava no Lotus e elas foram fazer o Lotus, né? O treinamento, Leader Training. E elas foram muito transformadas, elas têm uma empresa bem grande, uma empresa familiar, elas têm acho que 8 lojas em Manaus, óticas em shoppings e tal, é bem grande mesmo, bem consolidado, 40 anos eles vão fazer esse ano de empresa. Legal. Vandinha, Renata, amo vocês. Elas levaram nossos treinamentos para Manaus. Aliás, vou dar um spoiler, que em 2025 vamos ter uma especialização em Manaus. Oh, benção. E elas serão tão transformadas que elas começaram a aplicar as ferramentas, né, de inteligência emocional, de autoestima, nos funcionários delas. Uau. E elas começaram assim, elas têm mensurado o resultado. Nossa, que bênção. Mensurado, tanto que hoje a Renata, ela é chamada para ir em outras empresas. Aí elas começaram a criar workshop dentro da ótica. Então elas montaram uma sala de atendimento dentro da empresa, começaram a atender individualmente os funcionários, ver uma melhora, funcionários que foram desligados e elas deram glória a Deus, porque já não era para estar ali. Sim. Por conta do trabalho emocional. E aí, elas começaram a fazer workshop para esses funcionários, fizeram workshop para a família, porque os funcionários começaram, meu marido precisa disso, minha esposa precisa disso. Bacana. Olha que legal. Então, assim, porque elas viveram uma transformação tão grande que levaram, então é super possível, é necessário, né? Quantas pessoas estão chegando para trabalhar, que, estão sofrendo em casa e tem que chegar lá e entregar resultado e com um sorriso no rosto. Não dá mais. Até porque não existe vida e trabalho. É uma coisa única, gente. Não tem como separar. Não tem como eu ter algum problema em casa, ir para o meu trabalho e deixar aquele problema em casa, ou no meu trabalho ter alguma questão e não levar isso para casa. É muito difícil. Nós temos vida e o trabalho é parte disso. Agora, eu vou falar uma coisa aqui pessoal agora. Desde que eu virei mãe, pelo menos os 3 primeiros anos foi assim. Gente, chega sexta-feira, eu e o Bruno, quando não tem treinamento, aí a gente pega neném,
até segunda eu tenho que lembrar do meu trabalho, porque a gente esquece. Eu acho que bom. é só na maternidade, por isso, quando é bebê, mas é porque demanda demais, É que né? é que demanda. Gente, eu falo, Bruno, eu acho que assim, a única coisa que é capaz de fazer a gente desligar a ponto de esquecer do trabalho é quando a gente tá com ela. É um bebê. Porque aí é uma demanda, né? É outro trabalho, né? Mas é muito bom. Mulheres maravilhosas. Daqui a 2 dias é o nosso lançamento. Você que tá assistindo esse podcast, já foi o nosso lançamento. O link para você comprar o livro está aqui. Para você conhecer a história da Val, da Zezé e de outros especialistas. Eu ficaria aqui horas, obviamente. É muito gostoso sentar e conversar com vocês. Mas eu queria agradecer pela presença, pelo sim de vocês, por vocês fazerem parte desse movimento, né? Sim. E hoje a gente poder estar construindo coisas tão lindas. Eu falo que o nosso trabalho salva. Sim. E salva vidas, salva famílias, salva casamento, salva maternidade, salva tudo, né? Porque simplesmente não é por conta do método, por nada, mas é porque nós somos mulheres que escolheram curar as nossas dores e a gente não se contentou em guardar isso pra gente. Sim, isso é muito valioso, né? Então eu queria agradecer vocês. Nobre. Imagina, e dizer que eu estou muito animada e ansiosa para o nosso lançamento sábado. Eu também. Vou deixar o contato delas aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais o trabalho delas também, o @. E é isso, uma última mensagem para a gente fechar o nosso episódio de hoje. Zezé, por favor, uma mensagem breve e especial para quem está assistindo a gente. Na verdade, a minha mensagem é bem curta, assim, escolha ser feliz todos os dias, apesar da dor, né? Então, a gente, quando coloca isso na mente da gente, tudo muda. Né? E eu tenho certeza absoluta, Bruna, que esse movimento, né, do Mulheres que se Amam, ele vai alcançar territórios aí que você nem imagina. Amém. Então, ele vai crescer muito mais do que já é hoje, né? E, com certeza, a gente vai impactar juntas, não só mulheres, porque automaticamente, quando você transforma uma mulher, você transforma toda uma família. Com certeza. Então, é lindo demais. Vai impactar Eu recebo todos. muita mensagem de mulher falando assim, meu marido mudou. Gente, que eu já recebi de mensagem de homem, de marido, agradecendo. Legal. Bruna, que bom. Nossa, eu não sei o que aconteceu com ela, ela mudou. Olha, então, assim, sim. é isso, né? Vamos levar pra é fora. multiplicar, isso é maravilhoso. Vamos levar pra Obrigada, fora do Zezé. país. Amém. Gratidão, viu? Gratidão, Valzinha. Deixa uma Eu mensagem. queria deixar uma mensagem de desafio para as pessoas que nos assistem. Adoro. Permitam-se se conhecer. O autoconhecimento, ele nos liberta. É importante a gente olhar para dentro. Às vezes dói, dá medo. Sim. Mas depois é como se fosse um nó que a gente consegue desatar. E assim, às vezes a gente tem traumas, tem coisas, mas a luz que vem através do autoconhecimento é uma oportunidade da gente ressignificar tudo isso. E a gente tem sempre que se perguntar, o que eu aprendi com isso? Com esse tombo, com essa dor, com essa ferida. E a gente aprende a evoluir. E essa evolução é muito bom. É o que impacta o mundo e é por isso que o autoconhecimento nos liberta. Vale a pena. É isso. É isso, então. Obrigada. Um beijo Obrigada, no coração Bruna. de vocês. Obrigada a vocês que assistiram. Compartilhe esse podcast com alguém que veio no seu coração, com alguma mulher que veio no seu coração. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo porque ajuda a gente a chegar mais longe. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, porque além dos podcasts, a gente tem outros conteúdos que a gente libera toda semana aqui, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast.